Isso muda tudo. Porque não importa quem está investido da autoridade. Importa que ele foi investido daquela autoridade. E me cabe, enquanto eu estiver debaixo daquela autoridade, obedecer. Ser servo daquela autoridade. Porque a obediência não é a pessoa, é a função, ao cargo, é a autoridade. Guardem isso. Quando você obedece, deixa eu ver com vocês 1 João 3, uma coisa aqui. Por favor, todo mundo, abra comigo 1 João 3. Tiago, Pedro, João. 1 João 3. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então veja bem. Por que recebeu o que pediu? Por quê? Segundo esse versículo. Porque guardou o mandamento. Quer dizer, em outras palavras, porque obedeceu. Então, quando você obedece, a sua autoridade cresce. Quando você desobedece, a sua autoridade cai. Eu estou falando de autoridade de um modo geral. Você obedece. Então, você quer ter, por exemplo, autoridade para expulsar demônio. Porque nem todo crente tem autoridade de expulsar demônio não, viu? Tem demônio aí, tem demônio que dá a maior risada quando o crente vai expulsar, porque não tem autoridade. Né? Autoridade para curar doenças. Autoridade para pregar. A Bíblia diz que Jesus pregava com autoridade. Aliás, ele pregava com 3 características. Ele pregava com poder, ele pregava com graça e ele pregava com autoridade. E é assim que nós devemos pregar: poder, graça e autoridade. Se essas 3 características não se manifestar na nossa pregação, tem alguma coisa errada. Na medida em que você aprende a servir, a sua autoridade vai crescendo. Na sua casa. Como é que você... O pastor Suzane e o pastor Odimar... Pastor Odimar, eu esqueci de apresentar para o pessoal ontem. Foi apresentado? Tá. O pastor Suzane e o pastor Odimar são os coordenadores do escritório da MCM. E eles naturalmente estão sob a minha autoridade. Lá no escritório. Mas como é que eu vou ganhar o Suzano? Suzano faz isso, Suzano faz aquilo. Não é por aí. Eu tenho que conseguir entrar no coração do Suzano se eu quiser ganhar ele. Ou no coração do Antônio se eu quiser ganhar ele. Como é que eu ganho o coração da minha esposa? Eu estou tentando, viu? Estou tentando. Eu chego lá, né? Então, como é que eu ganho o coração da minha esposa? Tem um caminho.
para chegar ao coração dela. Viu, pastor João? Tem um caminho para chegar no coração dela. Eu vou dizer para você agora qual é o caminho. Depois, ela vai te cobrar, hein? É sendo servo dela. Ah, as irmãs acharam bom agora, hein? Gostaram, hein? É o caminho. É quando eu sirvo a pessoa que eu ganho o coração dela. E eu me torno autoridade na vida dela. Hã? Lá em casa é assim. É, coisa lá, eu como na tábua lá. Tem que ir para a cozinha lavar prato, né? Pastor de César, já tá craque lá para lavar prato? Hã? Tá chegando lá? Tá? É assim, né? É assim que a gente conquista as pessoas. Jesus fez tanto por mim que ele me ganhou. Jesus me ganhou totalmente. Eu sou servo dele de orelha furada. Porque ele fez tanto por mim e continua fazendo. Ele tem prazer em me servir. Né? Então ele me ganhou. E é quando eu sirvo, é que eu ganho o coração das pessoas e eu me torno autoridade sobre elas. Mesma coisa em relação aos filhos. O pai não deve ser um delegado em casa. O delegado chega dando ordem. Pá, 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 pá. Não é assim que o delegado faz? Todo mundo bate continência e vai. Pá, pá. Marido não é delegado. Pai não é delegado. Não. Pai é pai. Marido é marido. Tem marido que quer... Eu já fiz isso no passado. Eu não sabia, não entendia essas coisas. Dando ordem por tudo que é lado. Gostava de dar ordem, você nem imagina. Mas não é assim. Não é assim que você se torna autoridade. Porque a posição de autoridade, ela tem que ser conquistada. Como é que o pastor conquista o coração da igreja? Servindo os membros da igreja. Sendo servo deles. É assim, né? Cuida, procura conhecer e cuida, né? Assim que você ganha o coração da ovelha. É assim que você ganha o coração dos seus filhos. Ou dos seus empregados. É servindo eles. Sendo servo deles. O Senhor Jesus, vocês estão muito cansados ou pouco cansados? Eu não estou cansado, não. Em Mateus 20. Vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos esticar as canelas aí um pouquinho. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Dominar, exercer autoridade, não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Então, como é que eu me torno autoridade? Diga, pelo serviço. Todo mundo. Pelo serviço. De novo. Pelo serviço. Ok. Qual é a maior autoridade do universo? Diga, Jesus. Jesus. Como ele conquistou essa autoridade? Servindo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu tenho podido experimentar isso algumas vezes, essa experiência de Jesus aqui. No final de 98 nós começamos uma igreja em Varanasi. Temos lá o nosso obreiro, o pastor Stevens. Fiquei lá um tempo. Quando eu chego lá, vim de lá tem 2 meses. Vocês não podem imaginar o quanto aquele povo me ama. Já estamos lá com mais ou menos 200 convertidos. Você não pode imaginar o quanto aquele povo me ama. Eu nem acredito quando chego lá. E é uma coisa sincera. Aquele povo, muitos deles seriam capazes de morrer por mim. Inclusive o Stevens. E eu por ele. Porque eles sabem o quanto eu tenho feito por eles. Eles sabem. No coração eles sabem. Que eu tenho dado minha vida por eles. Né? É isso que traz autoridade. É isso que gera autoridade. Servir. Nós somos chamados para servir. Onde eu começo a servir? Onde é o melhor lugar para começar a servir? Em casa. Ser crente na igreja é bastante simples. Eu preciso começar a servir em casa. Então, quando você voltar para casa agora, aqui tem uma porção de jovens, né? Quando você voltar para casa, a partir dessa aula agora, a sua mãe vai pensar, meu filho está com febre. Tem alguma coisa com ele, porque nunca fez o que ele está fazendo. Né? Arrume o seu quarto. Né? Como é o seu quarto? É bom entrar no quarto de um jovem, você fica sabendo certinho como é que ele é. Né? Arrume o quarto. Onde você deixa o tênis? Quando você entra em casa. Onde você coloca o tênis? Hã? É? Você tem contribuído com as tarefas de casa sem dever disso. Varrer a casa, lavar vasilhas, limpar o banheiro. Quando você usa o vaso, após você usar o vaso, você usou o vaso, você agora vai sair do banheiro. O vaso ficou mais limpo ou mais sujo do que estava? Né? Quando você usar o vaso, lave tudo, deixe perfumado. Sabe? Aprenda a lição de servir. Mãe, o que a senhora quer que eu faça hoje para a senhora? Quando você voltar para casa, quando você voltar para a igreja, né? Não precisa ninguém ficar sabendo. Você chegou na igreja, chegou lá, uma criança fez cocô fora do vaso. Talvez qual seria a sua reação? Vai reclamar com o pastor? Vai dar um ralo no zelador? Né? Vai sair difamando? Vai lá, pega as coisas necessárias, lava o cocô, limpa direitinho, né? E tal, olha,
Deixa ser, não precisa ninguém ficar sabendo. Jesus está vendo. Basta ele ver. Seja servo. Tome uma atitude de servo. Paulo, lá em 1 Coríntios 4 e 7, não precisa abrir não. Ele define isso muito bem. Ele disse que, olha, nós somos colocados como os últimos. 1 Coríntios 9 também, 1 Coríntios 4 e 9. Não é 4 e 7 não, 4 e 9. Em 1 Coríntios, ele coloca isso muito bem. Ele diz, olha, nós somos colocados em último lugar. Como se estivéssemos em último lugar. Quantos minutos tem ainda? 5 minutos. Né? Nós somos chamados para ficarmos em último lugar. Quando Paulo falou ali em último lugar, ele usou uma expressão grega, UPDT. Os navios romanos tinham duas classes de remadores. Tinha os remadores do primeiro porão, mais próximo da proa do navio, e tinha os remadores do último porão, na popa do navio, lá embaixo. Aqueles remadores do último porão eram os UPDTs. Eram escravos. E eles deveriam remar até a morte. Eles não tinham direito nem de fazer as suas necessidades físicas enquanto remavam. Eles remavam e remavam e remavam até morrer. Quando morriam, eram lançados no mar e eram então substituídos por outro escravo para também remar até morrer. Quem fosse para o último porão sabia que teria que remar até morrer. E Paulo diz, nós somos esses. É a palavra que Paulo usa. Talvez, e quando não tinha vento, porque os navios tinham velas, as velas eram arriadas, mas o navio não parava, porque os UPDTs estavam remando, morrendo, mas remando, morrendo, mas remando. A Bíblia diz que o bom pastor dá vida pela ovelha, morre pela ovelha. Se você não está disposto a morrer, aqui não é seu lugar. Se você não está disposto a esquecer seu nome, aqui não é seu lugar. Os UPDTs remavam e remavam e remavam. Talvez falta vento, não é assim? Às vezes não falta vento, pastor. Não tem vento, está parado. Não tem vento. O vento não sopra. O vento não sopra na minha casa, no meu ministério. Mas lá está um remador. Talvez lá no fundo do quintal. Joelhos dobrados no chão. Lágrimas caindo. Não tem ninguém vendo. Mas ele está remando. Sopra vento, sopra vento, sopra vento. Você está remando. Não precisa ninguém saber que você está remando. Mas você está lá. Talvez de trás de uma porta. Talvez no volante de um carro. Talvez no monte. Talvez à meia-noite. De madrugada. Ninguém sabe que você está remando. Ninguém precisa saber que você está remando. Porque servo
o serviço dele não aparece. Servo não tem nome. Servo rema, só isso. Ele faz, sabendo que o Senhor é fiel. O Senhor está lá do outro lado. Só Ele está vendo o seu coração. Ele está lá do outro lado. Então, irmãos, esse é o espírito de um servo. Que Deus possa nos transformar em servos. Ela avisa que, em primeiro lugar, todo o lixo da nossa vida, tudo que nós trouxemos do mundo, todos os pensamentos que nós temos, mas que não são pensamentos de Deus, todas as nossas atitudes, que não são atitudes corretas, sejam banidas do nosso procedimento normal, e em lugar disso, não é? Que o Espírito Santo, que a palavra venha preencher toda a nossa vida, nossos sentimentos, nossa mente, nosso coração, que a palavra possa fazer parte, possa fluir em nossa vida, não é? E então esse é o processo da cruz. E a aula de caráter visa exatamente isso, né? Então nós estamos dando a vocês o quê? Nós estamos dando a vocês as ferramentas para que o Espírito Santo possa usar essas ferramentas na vida de vocês, nas nossas vidas, né? Quando eu dou aula eu estou falando para mim também. O Espírito Santo possa usar essas ferramentas para nos transformar à imagem dele, né? Todo o propósito da cruz é esse, é nos transformar à imagem de Jesus. Quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai ficando mais parecido com Jesus, né? Então esse é o propósito, que você possa ir se tornando a imagem e semelhança de Jesus cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né? 5 tipos de oração. Cinco maneiras pelas quais você pode e deve orar. Em primeiro lugar, a oração de petição. Petição. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Então, eu preciso pedir. Não é errado pedir. Essa é a oração da nossa infância espiritual. Mas enquanto você sentir necessidade de pedir, você peça. E Ele vai dar. Embora seja uma oração das crianças espirituais. Tudo bem. A criança pede pirulito ao pai, até que ele dê o pirulito, não é assim? Ou um sorvete, né? Às vezes, inicialmente, o pai não vai dar o sorvete, não está disposto a parar o carro, entrar lá num lugar lá e comprar o sorvete ou o pirulito. Mas a criança pede tanto que o pai vai e compra o sorvete para a criança. Não é assim que acontece? Mesma coisa aqui com o nosso pai. O pai tem prazer em nos dar as coisas. Agora, na medida que você cresce, cada vez você vai pedindo menos coisas para Deus, especialmente para você. Eu não me lembro mais quando foi que eu pedi uma coisa para mim.
geralmente eu não peço para mim, eu não preciso pedir mais. Você vai crescendo, você vai ficando grande. Assim, criança grande, né? A criança vai crescendo mais, ela já vai tomando certas liberdades na casa do pai. É ou não é? Se tem um resto de pudim na geladeira, a criancinha de 3 anos pede, mamãe, me dá um pudim, né? Mas a de 15 anos não pede mais pudim, ela já vai e come o resto do pudim, não é assim? Né? Então, na medida que você vai crescendo, você vai tendo menos necessidade de pedir as coisas para Deus. Você vai descobrindo que tudo é seu, né? E o que é seu, você não tem que pedir. Mas a oração de petição está na Bíblia e nós devemos pedir. Nosso Pai é bastante rico para nos dar tudo que nós precisamos. A segunda oração é a oração de súplica. Essa oração é menos comum. E ela é feita quando... Essa oração já não é tão comum, não é? Porque suplicar a Deus é uma coisa muito mais forte do que pedir, né? Ela é uma oração muito intensa, né? E você encontra essa oração na Bíblia algumas vezes, né? Você encontra Samuel fazendo essa oração, Jeremias, Davi. Davi menciona a súplica muitas vezes nos Salmos, né? E então é uma oração muito forte, muito intensa, e ela acontece quando o coração está realmente se derramando diante de Deus, né? Terceiro lugar, você dá uma olhada na Bíblia, tem uma porção lá. A oração intercessória. O que é a oração intercessória? É quando você, olhe para mim, é quando você não está simplesmente suplicando a Deus. Ela é uma súplica, mas não é, ela é mais do que uma súplica. Qual a característica fundamental da oração intercessória? É que quem ora não abre mão de obter aquele resultado. Essa é a característica da oração intercessória. Eu não abro mão disso. Agora, para você fazer uma oração intercessória, ou qualquer tipo de oração, mas especialmente essa, você tem que estar absolutamente convencido de que é da vontade de Deus aquilo que você está querendo. Deus não faz nada fora da sua vontade. Então a base para você orar é saber que você está na vontade de Deus, né? Ou que aquela oração, né? Por exemplo, a oração pela salvação de uma pessoa, um parente seu que você quer que ele seja salvo, né? É da vontade de Deus ou não? Salvar alguém? Totalmente, né? Então você já sabe que pode ir firme, porque é da vontade de Deus salvar todas as pessoas na terra, né? Então a oração intercessória é quando você se coloca ali vamos dizer assim, na brecha.
E você não abre mão daquela resposta positiva, de que Deus faça aquilo que você está pedindo. Você não abre mão de jeito nenhum. Você dá a sua vida por aquela oração, ou por aquela situação. Então, a oração intercessória, ela envolve a vida. Assim, você quer dizer... há situações, é verdade. É raro isso, mas pode acontecer. Há situações em que o Espírito Santo já se afastou daquela pessoa e essa pessoa, ela não tem mais chance de converter. São raros os casos, mas eu conheço pelo menos 2 casos na minha vida, 3 eu conheço, em que são pessoas que não têm mais chance de converter. Não adianta você orar, acabou. Então o Espírito Santo se afastou dela, ela não tem mais chance de converter. É isso que é. Isso muda tudo. Porque não importa quem está investido da autoridade. Importa que ele foi investido daquela autoridade. E me cabe, enquanto eu estiver debaixo daquela autoridade, obedecer. Ser servo daquela autoridade. Porque a obediência não é a pessoa, é a função, ao cargo, é a autoridade. Guardem isso. Quando você obedece, deixa eu ver com vocês 1 João 3, uma coisa aqui. Por favor, todo mundo, abra comigo 1 João 3. Tiago, Pedro, João.